Olá, pessoal. Boa noite. Aqui, professora Bruna, com vocês. E hoje eu e a Energia estamos trazendo aqui um novo edital que saiu para o município de Içara. Então, nós vamos estar fazendo aqui a análise do edital. E ao final dessa análise, eu vou estar trazendo para vocês algumas questões da área de administração da banca Unesc, que é a banca do concurso, certo? Então, vamos lá. Deixa eu começar aqui para vocês. Deixa eu trocar aqui a minha telinha. Pronto. Concurso, edital 1. Prefeitura, então, de Içara, tá? Como vocês estão vendo aí, certo? Muito bem. Deixa só eu botar aqui, que eu gosto mais do sublinhar aqui. Pronto, fechou. Vamos lá, então. Então, o município de Içara torna pública a abertura das inscrições e estabelece normas relativas à realização de concurso público, né? O edital traz vários cargos, nós vamos falar nisso, desde nível fundamental, nível médio e também nível superior. Bom, eu vou trazer para vocês aqui, então, o cronograma. Tá resumidinho aqui para vocês, mas depois, se vocês quiserem, o pessoal da Energia tá com esse material que eu estou usando aqui na live. Então, vocês podem solicitar para o pessoal da Energia esse resumão, embora nada que eu falar, nada que eu trouxer para vocês aqui está divergente ou não está contido dentro do edital, certo? Muito bem. Então, nós temos aqui a publicação do edital, dia 8 de abril, né? Essa semana, então, saiu o edital. Último dia para o pagamento da inscrição, nós vamos falar disso mais perto, mas é dia 7 de maio, tá? E nós temos aqui prova objetiva, então, dia 18 de maio. Então, um concurso bem rápido, tá? Bem rápido, quando eu digo bem rápido, é bem rápido quanto ao prazo, né? Entre a publicação do edital, que foi dia 8 de abril, até a prova, que já é dia 18 de maio, dando aí em torno de 40 dias. E aí eu diria para vocês, mais rápido ainda, porque nós temos vários feriados. E esses feriados vão fazer esse tempo voar mais um pouco ainda. Então, você precisa, né, verificar rápido os cargos e começar já a sua preparação. Das disposições preliminares, então. O concurso, como eu falei para vocês, terá como banca a Unesc. A prova será feita pela Unesc, ela fará toda a regência do concurso. A validade do concurso é de 1 ano, a contar da data da homologação, mas podendo ser prorrogado por mais 1 ano. Um pouco diferente, talvez, do que vocês estejam acostumados, né? Com 2 mais 2. Aqui é 1 mais 1, certo? Então, bem importante também vocês ficarem aí com a data. 1 ano a contar da data da homologação sempre, tá? A validade do concurso, muita gente tem dúvida, tanto esse quanto os outros. É posterior à homologação do certame, que praticamente é a última publicação feita, né? Com o resultado oficial, certo? Muito bem. Dos cargos, das vagas e da habilitação profissional, certo? Então, vamos lá, vamos ver sobre esses cargos. Primeiro cargo que nós temos aqui é o cargo de advogado. Advogado portador do certificado de conclusão de ensino superior em Direito e registro na OAB, carga horária de 30 horas e vencimento em torno de 9.060. Aqui, cadastro de reserva, tá? Nós vamos ter também assistente administrativo. Qual o requisito desse assistente administrativo? Certificado de conclusão de ensino médio e conhecimento em pacote Office, né? Que praticamente é saber mexer em computador, Word, Excel, enfim. Carga horária, 40 horas. Vencimentos, 2.588. E nós temos aí 3 vagas. Assistente social, 3 vagas também. Requisito, portador de certificado de conclusão de ensino superior e serviço social. E aqui a carga horária, como advogado, é de 30 horas. Vencimento, R$ 6.471. Auxiliar de consultório dentário, 3 vagas. Portador de certificado de conclusão de ensino fundamental e curso auxiliar de consultório dentário, carga horária de 40 horas. O vencimento, 1.876. Auxiliar de mecânico, portador de conclusão de ensino médio, né, certificado de ensino médio,
e conhecimento básico em mecânica. 40 horas semanais, vencimento 1.682 e nós temos uma vaga. Nós vamos ter para braçal 9 vagas e uma vaga PCD. Aqui o requisito é ser alfabetizado. A carga horária é 40 horas e o salário é 1.656. Algumas pessoas, né, ficam na dúvida do que seria essa função, então, de braçal, certo? Eu vou descrever para vocês aqui, eu não coloquei aqui no texto, mas eu fiz um print aqui no meu celular e eu vou falar para vocês o que seria braçal, porque às vezes na live tem algumas, e nas análises digitais, né, a gente tem alguns cargos que as pessoas ficam com dúvida realmente do que seria ou do que faz, qual a função. Como esse é um cargo que tem 9 vagas, eu creio que quando você vai fazer análise do edital, ou quando você está lá procurando, ele vai chamar a sua atenção. Então, conforme o edital, tá? O que eu vou falar para vocês. Atividade de natureza subalterna caracteriza esforço físico. Caracteriza-se, então, por serviços que envolvem carregamento de móveis, materiais, equipamentos e outros serviços considerados pesados, podendo ainda ser serviços de limpeza, zeladoria e de ajudante de obras, tá? Então, dentre os cargos que a gente tem aqui, vocês vão ver, talvez esse seja um que despertasse aí uma curiosidade em saber qual função seria executada, né, pelo cargo. Então, eu trouxe aqui para vocês. Mas lá no edital, vocês têm o anexo, se eu não me engano, é o anexo 3 ou o anexo 4, mas eu acho que é o 3, que vocês têm a descrição de todas as funções, né, o que cada função vai executar. Bom, continuando então, nós vamos ter aqui 5 vagas para calceteiro, também requisito ser alfabetizado 40 horas, remuneração ou vencimento R$ 1.876. 3 vagas para carpinteiro, ser alfabetizado é o requisito, 40 horas, salário 1.876 o vencimento, né? Condutor de veículo de transporte, ensino fundamental completo e habilitação de motorista na categoria D e E, ou E, né? Não é D e E, é D ou E. 40 horas ou jornada 12 por 36. Aqui dá de fazer tipo plantão. Vencimento 2.148 e aí nós temos uma vaga. Condutor de veículo de transporte de estudante. Nós vamos ter aí requisito: ensino fundamental completo, habilitação na categoria D ou E, especialização ou qualificação por exercício da função de condutor de transporte e estudante, né? Transporte de estudante. 40 horas semanais, vencimento 2.148, nós temos uma vaga. Uma vaga também para condutor de caçamba, condutor e operador de caçamba. Também ensino fundamental completo, categoria da habilitação tem que ser D ou E, e especialização com qualificação para a execução, né, do exercício. 40 horas, 2.148 vencimento. Cadastro de reserva para coveiro. Aqui o requisito é possuir ensino fundamental. E aí nós temos carga horária de 40 horas. 3 vagas ainda para dentista. Portador de certificado de conclusão de ensino superior e odonto e registro no Conselho de Odontologia. Professora, por que aqui está vermelho? Está vermelho porque a carga horária aqui foi retificada. Tudo que eu mostrar para vocês nessa análise que tiver em vermelho é porque tem uma retificação. Já é a alteração da retificação, tá? Então aqui já está correto para vocês. Portanto, 30 horas. E o salário de dentista, desculpa, eu acabei não falando, 5.436 o vencimento. Enfermeiro, 5 vagas. Portador de certificado de conclusão de ensino superior com habilitação em enfermagem. Registro no conselho. Registro não, né, gente? Pelo amor, né? Registro no conselho regional ou federal de enfermagem. 40 horas a carga horária. Vencimento, R$ 6.471. Engenheiro civil, vencimento, R$ 9.060. Uma vaga. 30 horas semanais a carga horária, portador de certificado de ensino superior em engenharia civil ou registro no Conselho Regional e Federal de Engenharia. Continuando ainda com as vagas. Engenheiro agrimensor, portador de certificado de conclusão de ensino superior em engenharia de agrimensura e registro no Conselho, aqui também foi alterado pela retificação. Carga horária 30 horas, vencimento 9.060, uma vaga.
Ainda para engenheiro, mas agora é eletricista, uma vaga. Portador de ensino superior em engenharia elétrica, registro no conselho de classe, e aí nós temos a carga horária de 30 horas. Vencimento também 9.060. Passando as engenharias, vamos entrar para a área da saúde. Vaga para farmacêutico, uma vaga. Ter superior em farmácia e inscrição no Conselho Regional de Farmácia. Vencimento R$ 3.598. E aqui, ó, a carga horária é apenas de 20 horas, tá? Carga horária bem baixa. Quer dizer, metade de 40, né? Mas também justifica, no caso, a redução do salário sendo farmacêutico nível superior. Da mesma forma, vaga para fisioterapeuta, uma vaga. Conclusão do 3º grau com habilitação específica em fisioterapia e registro ou no Conselho Regional ou Federal de Fisioterapia. Carga horária também de 20 horas, vencimento R$ 3.235. 4 vagas para fonoaudiólogo, portador de certificado de conclusão de ensino superior com habilitação em fonoaudiologia e o registro no Conselho Regional ou Federal de Fonoaudiologia. Então, aqui nós temos vagas para 20 horas, com vencimento de 3.235, ou para 40 horas, com vencimento de 6.701,80 centavos, tá? 2 vagas ainda para gari, com o requisito ser alfabetizado. Nós temos aí carga horária de 40 horas e o vencimento R$ 1.617. Guarda municipal. Para guarda municipal, geralmente os municípios acabam fazendo concursos separados. E Sara resolveu fazer tudo junto. Então, vamos lá. Cadastro de reserva, alfabetizado, portador de atestado de idoneidade moral e boa conduta, ter curso na área. Qualificação com habilitação legal para o exercício da função de guarda municipal. 40 horas, vencimento R$ 1.682. 9 vagas, sendo uma para PCD, para médico, tá? Requisito de médico, portador de certificado de conclusão de ensino superior em medicina e registro no conselho. 20 horas, R$ 5.436 o vencimento. Também com R$ 5.436, o médico pediatra. Aqui, além da habilitação específica em medicina, você tem que ter residência, né, em pediatria e o registro no Conselho Federal de Medicina ou regional. A carga horária de 10 horas, 3 vagas e o vencimento também R$ 5.436. Médico veterinário, portador de conclusão de ensino superior em medicina veterinária, qualificação com habilitação para exercício da função de médico veterinário, 40 horas semanais é a carga horária, vencimento 6.471 e nós temos aí uma vaga. 2 vagas para operador de máquina. Requisitos: ser alfabetizado, qualificação com habilitação legal para exercício da função de operador de máquinas, né? 40 horas semanais, vencimento R$ 3.883. Operador de motoniveladora. Requisitos: alfabetizado, qualificação com habilitação legal para exercício da função de operador de máquinas, 40 horas, vencimento R$ 3.883. E aí nós temos 2 vagas, certo? Mais vagas: pedreiro. Ser alfabetizado é o requisito, 40 horas semanais, vencimento R$ 3.015 e nós temos aí 3 vagas. Pintor. Nós vamos ter para pintor requisitos: ser alfabetizado, conforme instruções reguladoras do curso público ou legislação municipal. 40 horas semanais, vencimento R$ 1.876 e nós temos aí 2 vagas. Vagas para psicólogo. Portador de certificado de conclusão de ensino superior em habilitação em psicologia. Especialização ou qualificação para exercício da função de psicólogo. 20 horas é o requisito. E nós temos aí o vencimento R$ 4.711. Temos aí 3 vagas disponíveis.
Técnico em enfermagem, portador de certificado de conclusão de ensino médio e técnico em enfermagem, qualificação com habilitação legal e respectiva inscrição no Conselho Regional de Enfermagem, 40 horas semanais, vencimento 3.624, 9 vagas, 1 vaga para PCD. E nós temos ainda para vigilante sanitário, portador de certificado de ensino superior, qualificação com habilitação legal para exercício da função de vigilante sanitário, 40 horas, vencimento 8.025. Certo? Muito bem. Dos requisitos básicos para exercício da função no cargo: ser aprovado no concurso público, e aí a gente tem estar em gozo dos direitos políticos, estar quite com obrigações militares, em caso do sexo masculino, quite com as obrigações eleitorais, possuir os requisitos exigidos, né, para o cargo, no caso, que são os mesmos em todos os concursos, certo? Muito bem. Deixa eu passar aqui para vocês. Bom, vou pedir aqui para aumentar um pouquinho a tela para mim, para a gente falar sobre o PCD. Bom, pessoal, então, sobre as vagas com deficiência dos candidatos, né? 5% é o que nós temos, que é justamente o que está estabelecido lá no decreto de 2018, certo? Então, a gente vai ter essa reserva de vagas destinadas a esses candidatos. Como que funciona? Ele traz aqui que o candidato que realizar a inscrição nesse formato será incluído na classificação geral, não terá específico para PCD. Essa classificação geral é de ampla concorrência e em listagem classificatória para ir às vagas reservadas, certo? Como que funciona? A quinta vaga de cada um dos cargos vai ser, então, destinada à primeira pessoa classificada na listagem específica. E se ainda não foi contemplada, as vagas da listagem classificatória geral. Muito bem. Seguindo aqui. Para concorrer às vagas, se você se enquadra como candidato com deficiência, no ato da inscrição, você já tem que declarar, então, que você possui essa especificidade. Além disso, enviar o upload de arquivo em PDF nos termos, aí você tem que ler lá o item 2.6.4.1, que indica de acordo, né, com a sua deficiência, qual documento que tem que ser encaminhado, como que ele deve ser estruturado. O laudo médico deve ter sido emitido nos últimos 12 meses da data de encerramento das inscrições do concurso público. Então, não pode ser, né, posterior a 12 meses, antes do encerramento da inscrição. Beleza? O que tem que ter nesse laudo? Número da inscrição do CRM, atestando a espécie, o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente do CID, né? Classificação interna de doenças aí, bem como a provável causa dessa deficiência. Muito bem, sobre as inscrições, então vamos falar aqui das taxas de inscrição. E eu já vou reforçar as datas. A taxa de inscrição deverá ser paga mediante boleto bancário, emitido no ato da inscrição, ou segunda via de boleto, disponível na área do candidato. Quais os valores? Nível superior, salgado, né? R$150. Nível médio, R$100. Nível fundamental, R$80. Agora, bem importante que eu vou trazer para vocês. O pagamento da taxa de inscrição e a compensação bancária deverá ser efetuado até às 16 horas do dia 7 de maio de 2025. Então, é no dia 7 de maio até às 16 horas. Depois das 16, a compensação cai no outro dia, no dia 8. Então, tomem cuidado com isso para vocês não acabarem perdendo aí a inscrição por conta do não pagamento de boleto no dia correto, certo? Muito bem. Normas para inscrição. Não serão aceitos pedidos de isenção de taxa de inscrição. Professora, como assim? Mas tem a lei? Tem. Mas o edital diz que, como vocês estão vendo, não
serão aceitos pedidos de isenção de taxa de inscrição, mas é claro que tem um exceto. Exceto para candidatos amparados pela Lei Municipal 3.396, de 10 de janeiro de 2014. O candidato deverá requerer a isenção por meio da área do candidato, na opção solicitar a isenção, no endereço eletrônico aqui da Unesc mesmo, né? Até às 16 horas do dia 22 de abril. Então, se você requer a isenção, tem condições. Essa lei, para quem não sabe, né, é a lei do doador de sangue. Então, aqui embaixo ele traz, ó. O candidato deverá enviar o arquivo único de PDF e comprovar a condição de doador de sangue. Além disso, é necessário comprovar, então, por meio de documento oficial e discriminar número e data de doações. Geralmente são 3 doações, é o que a lei pede, 3 doações em 12 meses. Agora, eu vou dizer para vocês uma coisa bem importante, e que eu já vi muito aluno meu que não se apegou a isso, não prestou atenção nisso, chegou, se inscreveu, na hora de fazer a prova ou na véspera da prova foi consultar a inscrição para saber o local de prova e descobriu que não tinha feito inscrição. Quando vocês solicitarem isenção, nesse caso em específico de doador de sangue, mas qualquer outro, cadastro único, enfim, doador de medula, qualquer outra opção que vocês tenham de doador de isenção, de concurso, prestem atenção nisso aqui. Olha só, traz a tela aí para mim de novo. Os resultados do pedido de isenção estarão disponíveis na área do candidato, no endereço eletrônico, no dia 24 de abril. Por que eu digo isso? Às vezes, o candidato tem a inscrição de isenção, o pedido, na realidade, de isenção, indeferido. E aí, se está indeferido, você, obviamente, não vai ganhar isenção, mas você ainda pode imprimir o boleto e fazer o pagamento. Então, você tem essa opção. Por isso que eu digo, tomem cuidado, vocês que pedem. Eu acho a isenção ótimo, se você tem direito, tem mais em pedir mesmo. A única coisa que eu alerto é, controlem se a isenção foi aceita ou não. Tudo bem, se não foi aceita, não quero fazer, só se fosse isenção, tudo certo. Mas, eu quero muito fazer, a minha isenção foi negada, você ainda tem a opção de pagar o boleto, tá? Então, se atentem a isso, é bem importante, vale para esse concurso e vale para todos os demais concursos que você for fazer ao longo da sua vida. Muito bem. Continuando, então, da confirmação e local da realização da prova, a prova objetiva, como nós já vimos lá no iniciozinho, que eu dei uma passada pelo cronograma, será realizado no dia 18 de maio de 2025, das 14 às 18. São 4 horas de prova na cidade de Sara, mas também poderá ser aplicado nas cidades vizinhas se os inscritos excederem a capacidade de alocação no município. Professora, como é essa distribuição? É feita pela banca, vai depender do número de inscritos, e aqui ainda eu não trouxe aqui essa frase em específica, mas o edital deixa claro que não necessariamente a alocação será feita próxima da residência, tá? Então, talvez, muito possível, eles vão alocando por número de inscrição, enfim. Então, só para ficar bem claro aqui para vocês. Bom, da prova, como que vai funcionar, então? Para os cargos de operador de máquina, operador de motoniveladora, condutor de veículo, transporte fora do domicílio, veículo de transporte para estudante, operador de caçamba, nós vamos ter a prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, e a prova prática de caráter eliminatório. Para aqueles cargos que lá nos requisitos exigir habilitação, né, nesses casos em específico, terão prova prática, então. Para todos os demais cargos do concurso, nós teremos apenas prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório. Bom, do acesso à sala de prova. Raramente eu trago isso, mas hoje eu resolvi trazer para a live por conta de um ponto muito específico. Hoje em dia, raramente, não sei vocês, mas eu raramente ando com documento físico, né? Geralmente a gente, se em compensação se perdeu o celular, perdeu a vida, né? Mas hoje você tem no seu celular sua carteira de identidade, você tem no seu celular a sua habilitação, você tem o GovBR, que tem acesso às vezes a outros documentos. Então, muitos acabam nem sabendo onde colocaram, muitas vezes, deixam em casa, preferem até deixar em casa para não perder.
e usam o que é aceito praticamente em todos os locais, o documento digital. Mas, porém, contudo, todavia, lembre-se que é um concurso público e você não poderá usar esse dispositivo eletrônico no momento da prova. Portanto, prestem atenção no que o edital colocou aqui. O acesso do candidato à sala de aula será por meio de apresentação de documento de identidade válido. E aí ele traz o que seriam esses documentos válidos, né? Carteira expedida por Comando Militar, por Secretaria de Segurança, Instituto de Identificação, Corpo de Bombeiro, expedido por órgãos fiscalizadores do Exército, passaporte, certificado de reservista, carteira funcional expedida por órgão público, que por lei federal valham como identidade, carteira de trabalho e carteira de habilitação. Somente o modelo com foto no caso da habilitação. E aí aqui, ó, eu chamo a atenção de vocês. Fica vedada a apresentação pelo candidato de documento no formato digital. Então, para fim de identificação civil, obrigatoriamente você tem que ter o documento original no formato físico. Senhora, eu não sei onde tá, procura. Até a data da prova tem um mês aí para achar. Então, tomem cuidado com isso, tá? Não esqueçam. Às vezes é uma bobagem. Mas é só dia 18 de maio. Ou às vezes você leu o edital inteiro, presta atenção em tudo, faz sua inscrição, chega na hora, não leu essa frase. Já que, né, é aceito em tudo. E aí não adianta chegar lá na hora e dizer, mas todo mundo aceita, mas tem validade de documento físico. Não é assim que funciona, tá? Então, prestem atenção para, às vezes, por uma bobeira, vocês não perderem a prova. Continuando. A prova objetiva, então, será realizada no dia 18 de maio de 2025, das 14 às 18 horas, terá caráter eliminatório e classificatório. Quantas questões? Nível fundamental e alfabetizado. Nós teremos, então, 30 questões de múltipla escolha. Nível médio, 40 questões. E nível superior, 50 questões. Todas elas subdivididas em 5 alternativas, respostas de A até E e apenas uma alternativa correta. Até aqui, nada de novo. Fundamental e alfabetizado, 30 questões, 40 questões para médio e 50 questões para superior. E aí você deve estar se perguntando, mas quais são essas questões, né? Quem são essas pessoas, do que vivem, o que comem? Então, olha só. Nível fundamental alfabetizado, nós vamos ter aí conhecimentos específicos do cargo, e aí eu tenho 15 questões. Eu já vou falar dos pesos, tá? Mas vamos começar por aqui. Opa, pronto. Língua portuguesa, 5 questões. Matemática, 5 questões. Conhecimentos gerais, 5 questões. Total, 30 questões. Agora, a gente vem uma coisa bem importante que chama o peso. O que esse peso me diz? Me diz o quanto que eu tenho que estudar, deixa eu até trocar minha canetinha, para cada um. Quando a gente fala aqui, lembrando, talvez esse desenho mude dependendo do meu nível, tá? Aqui a gente tem conhecimentos gerais, ponto por questão, 0,2. 5 questões de conhecimentos gerais valem 1 ponto na sua prova. Sua prova total vale 10, tá? 5 questões de matemática valem 1,5 ponto. Língua portuguesa vale 1,5 ponto. Conhecimentos específicos do cargo vale 6 pontos. Esse é o ponto por questão. 0,4 a cada questão que você acerta, 0,3. Significa que 60, vou botar aqui, 60. Ó, ficou até com risquinho, meu desenho tá ficando moderno. 60% da sua prova é conhecimento específico do cargo, certo? Então, se você tiver que priorizar algo para estudar, essa prioridade está aqui. O legal é sempre você dividir esse seu estudo, o tempo do estudo, pelo peso total, né? O peso total que eu falo não é o ponto por questão, é o peso total daquela matéria na sua nota de prova. Então, nesse caso aqui, o conhecimento específico de 10 vale 6. Né? Então, primeiro você vai botar na sua divisão de estudo mais tempo em conhecimento específico, menos tempo para língua portuguesa e matemática e um pouquinho menos de tempo para conhecimentos gerais. Então, se você, por exemplo, né, tem 10 horas de estudo, é pouco, tá? Mas vamos supor que seja. Às vezes é o que tem, e o que tem é melhor que nada. 10 horas de estudo na semana, 6 horas de estudo você fará conhecimento específico do cargo. 1h30 você fará língua portuguesa, 1h30 matemática e 1 hora conhecimentos gerais.
tá? Em tese é assim que funciona. Muito bem. Então, vamos para o nível médio. Deixa eu pegar aqui, trocar a caneta de novo. Foi. Nível médio. Área do conhecimento. Conhecimentos específicos do cargo, 25 questões. Língua portuguesa, 5 questões. Matemática e raciocínio lógico, 5 questões. E aqui nós temos informática básica, também 5 questões, totalizando 40 questões. Conhecimento específico do cargo, a gente vai ter 0,28 valendo cada questão. Então, nós temos aqui, o específico antes valia 6, né? Agora vai valer 7. Língua portuguesa, valendo 1 ponto. Matemática e raciocínio lógico, 1 ponto. Informática básica, 1 ponto. Tá? E aí, total, 10. Então, vejam que aqui, português, matemática e informática têm o mesmo peso na sua prova, concentrando aí os 70%, que é muito peso de prova, no conhecimento específico, lembrando que aqui a gente está no nível médio. Então, nessa divisão que você faz aí para você estudar desse seu tempo, você primeiro, para fazer a divisão, tem que saber certinho o seu cargo, o nível, para daí, por meio desse peso, você verificar, porque os pesos são diferentes. Se a gente já for para superior, o conhecimento específico, eu tenho 25 questões. Língua portuguesa, 7 questões. Matemática e raciocínio lógico, 7 questões. Informática básica, 6 questões. E conhecimentos gerais, 5 questões, porque aqui nós temos 50 questões, certo? Então, no conhecimento específico do cargo, aqui eu vou tirar 6,5 na minha prova, tá? 6,5 pontos específico do cargo. 1,05, gente, que cálculo horrível, né? Mas enfim, língua portuguesa, 1,05 matemática, 0,90 informática e 0,5 conhecimentos gerais, tá? Então, essa é a divisão que você tem que fazer. Em todos os três, você tem que primar pelo conhecimento específico, pelo estudo, que a pontuação é maior, mas não pode esquecer das outras matérias também, que são importantes, né? Dar uma estudadinha, embora a pontuação seja menor, elas também ajudam. Se vale nota, ajuda, né? E se você erra, talvez alguém acerte aquela questão e acabe passando na sua frente. Então, é sempre importante ter essa noção. É mais importante estudar o específico nesse caso desse edital? Sim, porque o peso é maior. Mas não quer dizer que você tenha que menosprezar as outras matérias, tá? Muito bem. Até porque, será atribuída nota 0 à questão da prova objetiva. Assinalada no cartão resposta que não confira com gabarito oficial. Assinalada com rasura, que contenha mais de uma opção assinalada no cartão de resposta, que não estiver assinalada, ou seja, em branco, né? Ou quando o preenchimento do cartão for fora do que é especificado, né, ou pedido. Muito bem. As questões de prova objetiva e o gabarito estarão à disposição no dia 18 de maio de 2025, após o encerramento do concurso, no mesmo site que você foi lá e fez sua inscrição. Então, tá aqui, unesc.seleção.net.br. Será considerado habilitado na prova objetiva quem não vai ser excluído e vai ter sua classificação. Não quer dizer que você vai estar dentro das vagas. Quer dizer que você não vai ser mandado embora já de pronto. Você vai entrar numa classificação. O candidato que tiver nota mínima de 2 pontos e outro, se o peso da específica já é super maior, e eu falei para vocês terem esse cuidado por conta dessa relevância, aqui ele ficou muito maior do que eu falei. Por quê? Você não pode zerar em questões específicas do cargo. Se zerar em questões específicas, o que isso significa? Que quando a gente tem aqui, vou botar aqui para vocês que fica mais fácil, talvez. Aqui, deixa eu pegar esse aqui, pronto. 7 pontos é conhecimento específico do cargo, certo? O mínimo para você classificar são 2 pontos. Mas se você tiver 1 ponto em português, 1 ponto em matemática, 1 ponto em informática e zerar aqui, não tirar nada, tirar 0 pontos, você não vai ser classificado. Então, você tem que pontuar também dentro da específica. Muito bem. Voltando. Bom, sobre um pouquinho da prova prática. Então, os cargos que vão fazer prova prática, como eu falei, são aqueles que eles pedem habilitação. Operador de máquina de motoniveladora, condutor de veículo de transporte fora do domicílio, condutor de veículo de transporte de estudante, condutor e operador de caçamba do concurso público, consistirá na realização de 2 etapas, né? Quem faz a prova prática? Todo mundo faz a objetiva. Na prova prática, os 10 primeiros classificados na objetiva para cada cargo farão a prova prática. Então, faz a objetiva todo mundo junto no dia 18. A partir dali, os que têm prova prática
é feita a classificação. Quem ficar até o 10º colocado vai poder, então, fazer a prova prática, certo? Muito bem. Cálculo final da pontuação. A classificação final é a nota da prova objetiva. O que isso significa? A prova prática, ela é eliminatória, não classificatória. Talvez você talvez seja seu primeiro concurso, você não compreenda isso, mas o que é, qual a diferença, né? Entre quando eu falo que é eliminatório ou é classificatório. Quando eu falo para você que aquilo é classificatório, vai todo mundo fazer a prova objetiva. Quem tirar 2, 3, né? Quanto maior a nota, melhor a classificação. Vai ficando entre os primeiros colocados. Quanto pior a nota, vai ficando mais para baixo da classificação. Existe uma ordem ali, uma ordem por ordem decrescente, né? De nota, certo? Isso é classificatório. O que é eliminatório? Eliminatório tem um critério. Cumpriu o critério, ok, você continua ali. Não cumpriu o critério, você sai dali. Nesse caso em específico, você já fez a prova objetiva, então você já tem a classificatória, você já tem uma colocação. Vamos supor que a sua classificação é 20. A prova prática, ela é só eliminatória. Então, se você tá na colocação 20, você não seria chamado, né? Vamos fazer mais real. Então, já que ele só chamou os 10 primeiros, você está na classificação 3. Ah, professora, mas eu fui super bem na direção e na prova prática. Ótimo, que bom, você continua na posição 3. Ah, mas eu fui super mal. Você foi eliminado. Né? Então, não existe ali uma progressão de, porque eu dirigi muito bem, eu passarei a posição 2. Isso não existe. Isso é eliminatório. Certo? Então, só para esclarecer, porque eu sei que às vezes é o primeiro concurso e aí a galera fica com um pouco de dúvida, às vezes tem até um pouco de receio de perguntar e engole o que está no edital sem nem saber o que significa, tá? Então, acho sempre bom explicar. Muito bem. Das disposições finais que nós temos no edital ainda, mas aguenta aí que a gente ainda vai falar do conteúdo programático e das questões, tá? A publicação do resultado final preliminar da prova objetiva será dia 27 de maio, contendo aí a pontuação de todos os candidatos. E a divulgação definitiva, bem como a homologação do resultado da prova objetiva, será no dia 3 de junho. E o resultado final daí da prova prática agora, dia 16 de junho. Então, quem só tem a objetiva, no dia 3 de junho já tem aí o resultado. Concurso bem rápido, porque a prova, imagina, você faz a prova no dia 18, né? No dia 3 de junho, 18 de maio, 3 de junho, você já tem um resultado bem rápido, tá? Muito bem. Como eu falei, eu trouxe para vocês conteúdo programático. É o anexo, tá no anexo 2, se eu não me engano, no edital. Óbvio, né? Eu sempre falo aqui. A gente traz aqui um resumo para você conhecer, para você que é concurseiro, saber quais os concursos que estão abertos, para você poder ter o link ali de onde entrar, qual é a banca, né? Trabalhar um pouco isso. Mas é preciso ler as regras do jogo. Então, o que eu aconselho para todo mundo, tá aqui com a gente, tá ao vivo, tá assistindo depois, ótimo. Deixe sua dúvida, entre em contato com o pessoal na Energia, mas leiam o edital, tá? Muita gente faz inscrição, não lê o edital, acaba depois tendo algum problema, alguma complicação, passando um cortado ali na hora da prova. Então, não custa, né? Imprime leitura de banheiro, dá uma lida no edital, eu já fiz a inscrição, não tem problema, faz a inscrição, depois você vai lendo. Ler o edital faz parte do estudar para concurso, certo? Muito bem. Vamos então ao conteúdo programático. E por que eu estou falando isso? Porque vocês viram a quantidade de cargos que nós temos, que eu trouxe aqui no início da live. Obviamente, eu não vou trazer o conteúdo programático de todos os cargos, porque nós iríamos, né, ficar aqui a noite inteira. Você faria seu sextou só comigo? Não, que eu não ficaria na sua companhia muito feliz, obviamente. Mas, né, eu acredito aí que vocês têm outras demandas. Então, a fim de ganharmos tempo, vocês vão ver que na parte específica eu vou trazer apenas um conteúdo programático de alguns cargos específicos, tá? Daí eu vou falar para vocês, obviamente, teremos de assistente de administração, porque eu tô aqui para quê? Para puxar a sardinha pro meu lado. Então, mas eu vou trazer outros também que tem bastante vagas abertas, certo? Muito bem, então vamos começar. Pode ampliar para a gente o texto, por favor? Nível fundamental. Vamos lá. Língua portuguesa. E aí a gente vai ter ortografia, acentuação e pontuação, classes gramaticais, formação de palavras, interpretação de texto, gênero masculino e feminino, ordem alfabética, escrita de palavras, separação de sílabas, concordância verbal e nominal e figuras de linguagem. Matemática.
Adição, subtração, divisão, multiplicação, problemas envolvendo adição, subtração, divisão e multiplicação, porcentagem, geometria, razão e proporção, resolução de problemas e regra de 3. Conhecimentos gerais: atualidade, cultura, economia, transformação e estrutura social, política no Brasil e no mundo, tecnologias empregadas na transformação da economia mundial, arte e cultura, educação e desenvolvimento social, aspectos importantes na história e da geografia brasileira, economia sustentável e biodiversidade, tá? Isso aqui é o que é comum a todos os cargos, que eu vou trazer agora. Nível médio: língua portuguesa, novamente, interpretação de texto, classe de palavras, preposição, conjunção. Aqui já tem regência, crase, né? Um pouco mais aprimorado. Matemática e raciocínio lógico, então resolução de situação, problema, máximo divisor comum, porcentagem, razão, proporção, regra de 3, equações, quantidade, tempo, comprimento, superfície, capacidade máxima, relação entre grandezas, conjuntos, relações e operações. Informática básica, já mais completa, noções de internet, intranet, rede de computador, Windows 10, utilização do sistema operacional, Chrome, modos de utilização do Adobe Reader, formato PDF, conceitos básicos de armazenamento de dados em nuvens, segurança da informação. Aqui a gente já tem Lei Geral de Proteção de Dados, né, e proteção de sistemas informatizados, introdução à inteligência artificial, paradigmas de programação lógico-funcional, aplicação da inteligência artificial e processamento de linguagem natural. Nível superior: língua portuguesa, já bem mais completo, né? A gente já vê pela quantidade de texto. Então, aqui eu vou ter ordem inversa e ordem direta e inversa das orações, estrutura e formação da palavra, todas as classes de palavra, organização de verbetes, neologismo, estrangeirismo, latinismo, ortografia, acentuação gráfica, crase, matemática, raciocínio lógico, diagrama, números inteiros, racionais, proporcionalidade. Aqui a gente sai um pouco da matemática e vai cair mais em raciocínio lógico, né? Problemas aritméticos, geométricos, matriciais, noções de estatística, conceitos básicos de lógica e operações lógicas tipo tabela verdade. Ainda no superior, informática básica, e aí praticamente a mesma coisa de nível médio dentro da informática. E aqui eu tenho conhecimentos gerais. Então, esse conhecimentos gerais puxou lá do nível fundamental, tá? Atualidade, cultura, economia, transformação e estrutura social, política no Brasil e no mundo, tecnologias empregadas na transformação da economia mundial, arte e cultura, educação e desenvolvimento social, aspectos importantes da história e da geografia, economia sustentável e biodiversidade. Bom, e como eu falei para vocês, eu trouxe aqui alguns conhecimentos específicos de cada cargo. O primeiro que eu vou falar para vocês é o de assistente administrativo. Que eu ia puxar a sardinha para o meu lado? Não ia? Claro que eu ia. Então vamos lá. Atos administrativos, processo e procedimento administrativo. Então aqui a gente tem um pouquinho de direito administrativo, licitações, contratos administrativos, redação oficial, princípio, característica, pronomes de tratamento também, identificação de signatário, né, dentro ainda de redação oficial, a parte de documentos, conceitos, generalidades, tipos, apresentação, forma, estrutura, diagramação de documentos, documentação em arquivo, noções de administração de materiais, compras, organização, requisição, armazenamento, noções de atendimento telefônico, cuidado com o ambiente de trabalho, noções de segurança do trabalho, ergonomia. Então, aqui a parte de administração. Aí eu trouxe, porque era curioso e porque também temos 9 vagas, o braçal. Noções básicas de patrimônio público, limpeza, conservação e manutenção de espaços, conhecimentos sobre os equipamentos e utensílios utilizados nas necessidades do dia a dia, aspectos de segurança, EPI, controle e boa convivência no ambiente de trabalho. Enfermeiro. Como nós tínhamos bastante vagas para enfermeiros e médicos, eu achei interessante trazer para vocês. Aqui está 414 e 423, porque a localização deles dentro do anexo está no edital. Tá? Então, para enfermeiro, bioética, legislação profissional, a parte de medidas de proteção ambiental, tipos de vacina. Da parte de médico, nós temos aí anatomia, embriologia, fisiologia, genética, patologia, farmacologia, toxicologia, né? A parte dos tecidos, doenças endócrinas do metabolismo, epidemiologia clínica, medicina preventiva, medicina ambulatorial. Então, aí, um edital bem grande na parte específica. Lembrando que esses aqui que eu estou falando agora são os conhecimentos específicos e aí vão variar de cada cargo, né?
Conhecimento específico, como nós vimos, 60%, então, válido para nível fundamental, 70% da prova, vale 7 no nível médio e vale 6,5 no nível superior. Muito bem. Então, agora vamos fazer umas questõezinhas para vocês testarem, assim, num ritmo bem distraído, bem legal, vocês verem como a banca pergunta, como funciona, e é claro que eu trouxe, né, questõezinhas de administração para nós. Vamos lá. Sobre as áreas de atuação do administrador, assinale a alternativa que melhor representa as principais áreas de atuação deste profissional. Assertiva A, marketing, finanças, contabilidade e PCP. Marketing, finanças, recursos humanos e logísticas. Operação, tecnologia de negócio, psicologia organizacional e pesquisa operacional. Pesquisa operacional, ciência, recursos estruturais e logística. E aí nós temos gabarito letra B, marketing, finanças, recursos humanos e logística, tá? Então agora nós vamos fazer mais uma questão. O administrador, seja qual for sua esfera de atividade, exerce funções específicas da sua atividade para atingir os resultados esperados pela empresa. Sobre as funções do administrador, é correto afirmar que: alternativa A. As funções do administrador são eficiência, eficácia, efetividade e relevância. As funções do administrador são orientação, supervisão, comando e relação. As funções do administrador são planejamento, organização, direção e controle. Ou, alternativa D, as funções do administrador são elaborar relatórios, produzir indicadores e gerenciar demandas. E aí? O que vocês acham? Nós temos aí gabarito da questão, letra C. As funções do administrador são planejamento, organização, direção e controle. Quem é meu aluno não souber essa questão, olha, né, vai dar um rancor no coração da professora. Beleza? Então, questão tranquila. Questão 3. Do ponto de vista operacional, o administrador deve se construir em um profissional eficiente. Considerando a definição do termo, é correto afirmar que: assertiva A. O administrador é um profissional que atinge os objetivos corretos. B. O administrador é um profissional que utiliza os recursos corretos. C. O administrador é um profissional apto a tomar decisões estratégicas. Ou D. O administrador é um profissional envolvido em um conjunto de processos. E aí a gente tem como assertiva letra B. O administrador é um profissional que utiliza aí os recursos corretos. Certo? Muito bem, galera. Fizemos 3 exercícios, fizemos toda aí a visão, a leitura dinâmica desse edital. E aí o Energia deu para vocês de presente um cupom, né, de 20% de desconto. Então você pode ir lá, entrar em contato com o pessoal da Energia, fazer a aquisição, ver se o curso que você almeja, o cargo que você almeja, desculpa, tem algum curso aberto que possa contribuir, que você possa ali se aprofundar. Use o cupom PROFBRUNA20, tá? Ganhei 20% de desconto. Deem uma olhada em outros editais também, em outros cursos. Eu tenho certeza que vai ter algo lá que vai poder contribuir, né, entre todas as aprovações aí que nós já tivemos, para que você seja o próximo aprovado e o próximo concursado nesse ano de 2025, certo? Concluímos por aqui. Obrigada por quem estava aí, obrigado por quem vai assistir depois. Para quem estava ao vivo, então, sextamos, né? Merecemos também. Um beijo. Muito, muito obrigada pela atenção de vocês e até o nosso próximo encontro.